Então, a próxima parte do nosso congresso, para a próxima parte, eu queria convidar os nossos apresentadores, o Nassor Oliveira e a Carol Gonçalves, que vão desenvolver o tema Política pela Unidade. O Nassor Oliveira, ele é natural do Rio de Janeiro, tem 26 anos, é cientista político pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduado em Governança e em Gestão Política pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, membro do Movimento Político pela Unidade do Brasil, colaborador da Escola Comum do Movimento dos Focolares e ativista no movimento negro, atualmente membro do coletivo Umbanza. E a Carol Gonçalves é internacionalista, liderança cívica do movimento Acredito e do Vamos Juntas, aluna do Renova BR e embaixadora do Politize, uma organização que tem a missão de formar uma nova geração de cidadãos conscientes e comprometidos com a democracia. Ela fundou o Modelo das Nações Unidas em Toritama, Pernambuco, para os estudantes do ensino médio, público, e participou de conferências internacionais para os jovens líderes. Então, agora, a palavra é com vocês. Muito obrigado e sejam muito bem-vindos, Nassor e Carol. Opa, muito obrigado. Carol já está por aí também? Estou por aqui, Lucas, Caio, Nassor, estou por aqui. Opa, beleza. Então, pessoal, é muito bom estar com vocês hoje, eu estou muito feliz, eu estou chegando agora no Regional e já chego com esse congresso maravilhoso, tantas experiências, tantas pessoas novas para conhecer, e a gente falando de política, né, que eu sou uma pessoa que gosta pouco de política, estudei isso e dedico, acho que a minha vida, além do carisma da unidade, além de construir esse mundo, acho que é a ponte, né, onde eu consigo cada vez mais buscar isso. Então, vou tentar, junto com a Carol, através das nossas experiências, né, falar um pouco de como esses dois temas se relacionam e um pouco da história do movimento político pela unidade também, né, que é a forma que a gente tenta construir isso. A partir disso, eu vou começar uma apresentação, vou tentar compartilhar a tela aqui. Um minuto. Vocês já estão vendo aí, não, né? Ainda não. Agora? Agora deu certo. Beleza. Aí. Isso. Vamos lá. Todos vendo? Legal? Ainda não, né? Pronto. Aí tá a nossa... Para quem, enfim, quiser interagir com a gente está no MPPU Brasil também. E eu gostaria de começar por essa noção, né? Eu assim, estou falando um pouco muito na primeira pessoa, mas eu queria fazer um paralelo, assim, né? Eu vou tentar contar um pouco da minha experiência, né? Com a política e com a perspectiva da unidade, e também contando a história do movimento político pela unidade, que eu acho que, como foi introduzido na questão dos pathways, dos caminhos para a construção desse mundo unido, e da perspectiva que a gente está tentando construir, né, esse ano especificamente, né, que é a cidadania ativa e a política pela unidade, são noções que interagem bastante. Assim, eu fiquei muito feliz, né, de já ter essa introdução maravilhosa, né? Acho que foi com a Ana, se eu não me engano, e a gente tem um pouco dessa perspectiva. Uma coisa também que foi coincidente, o tema da apresentação com a apresentação do JPBU, parecido, e a gente parte dessa noção, né? Acho que muitos de vocês conhecem esses três termos, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, muito popularizados no discurso que foi popularizado pela Revolução Francesa, né? E que, desde então, serve de paradigma para a construção política da civilização, né, na idade contemporânea, de tudo que se dá. E a gente vê também, muitas vezes, um conflito entre essas noções, né? E por muitas vezes, como Antônio Baggio, que é um filósofo do movimento, coloca um pouco essas noções de liberdade e igualdade em conflito, né? A gente teria essas ideias articuladas, construindo a noção que pavimentaria o caminho pelo qual seria construída a civilização a partir de rompendo com as estruturas que vieram antes daquela revolução, né? que mudou as estruturas não só da Europa, mas
que motivou também, ensejou várias revoluções ao longo, até no Brasil também, nos Estados Unidos, e articuladamente ao redor do mundo. Só que essa noção da fraternidade, ela acaba ficando um pouco esquecida nesse sentido, né? E a gente tem também, ao longo do progresso da história mundial, né, conflitos ideológicos, assim, de grandes ideologias que pregam, por um lado, né, a defesa do individual e a construção do coletivo, como se, de alguma forma, essas noções fossem excludentes, né? Como se você defender o direito individual ou a liberdade individual entrasse em um conflito muito grande com as demandas coletivas. E eu acho que e a perspectiva que Antônio Baggio constrói, também com a perspectiva de Chiara Lubich, que é a fundadora do movimento dos focolares, traz a fraternidade como um vetor muito importante que articularia essas noções, né? Então, a gente teria, nessa visão, eu acabei ficando no grupo, acho que está tudo conectado mesmo, aí eu acabei ficando no grupo que debateu fraternidade na política, né? Então foi muito interessante a gente ter uma perspectiva, a gente até teve ensejamos palavras e tal, e eu pensei na palavra irmandade, porque fraternidade, ela parte da noção de quem é irmão, mas o próprio debate que Chiara Lubich traz, ela expande essa noção, né, de coletividade, né, de você construir esses laços fraternos com toda a humanidade, né, você pensar isso de uma perspectiva universal. Então, é expandir a noção de fraternidade para além do laço sanguíneo, né? Então, a gente tem os contextos mobilizadores. Aí eu falo aqui um pouco do contexto que muitos já devem ser familiarizados, né, com a gênese do movimento dos focolares, né, no coração de Chiara Lubich, né, num momento de crise social, econômica, política e institucional, né, onde um conflito bélico e de discurso estava imposto na sociedade. A gente tem uma frase que é do Flávio Dalpozo, que está bem à frente do movimento político pela unidade, né, que quando a política não consegue responder aos conflitos, chegam as crises, as guerras, e a gente poderia dizer que a guerra não é outra coisa senão a falência da política, ou seja, quando o diálogo, né, quando a articulação, quando a conversa, quando a troca de informações e a deliberação chega no limite, a gente rompe essas fronteiras e acaba partindo para a agressão física, seja entre pessoas, seja entre estados. E aí eu quis fazer um paralelo, que é o momento da fundação do movimento dos focolares, né? E o momento que eu conheci o movimento dos focolares, né? Que foi em 2013, mais ou menos assim, numa época de muita efervescência no Brasil, né? E que culminou até numa polarização posterior, né? E é um momento que a gente tem um pouco dessa herança até os dias de hoje, né? É uma divisão, é uma polarização muito grande e um afastamento muito grande entre as pessoas por conta de perspectivas diferentes da política. E aí, eu sou apresentado ao movimento dos focolares como um todo, uma pessoa que não conhece absolutamente nada disso, né? Eu conheci através do testemunho de Chiara Lubich, e eu sou apresentado uma perspectiva totalmente diferente de enxergar não só a política, mas todo o percurso da humanidade, né? Que é sob essa perspectiva da unidade. Então, isso me faz refletir muito e coloca diante de mim esse desafio. Então, conhecendo um pouco mais essa estrutura, eu usei aqui o exemplo de Gino Giordani e Chiara Lubich, e que tracei um paralelo também com a minha trajetória, né? Que Gino Giordani é uma pessoa que compreende e está na articulação do movimento dos focolares desde o início, né? Bem próximo do início, na verdade, e ao conhecer Chiara Lubich, ele tem a perspectiva e a compreensão dele transformada. É uma pessoa que foi jornalista, escritor e articulava politicamente, né? E se posicionou politicamente, né? Se posicionou antifascista e foi uma representação muito importante historicamente. E ao conhecer a perspectiva da unidade, ao conhecer a perspectiva que era construída não só no coração de Chiara Lubich, mas de todas as suas companheiras que construíram o movimento com ela, ele tem uma transformação nessa perspectiva. Então, ele entende todas as perspectivas culturais, toda a perspectiva de como você pode entender a política, ou não só a política, mas a espiritualidade, e ele relata que isso tudo ganha vida quando ele conhece essa perspectiva. Então, ele passa a ser um grande parceiro de Chiara Lubich,
na construção dessa perspectiva que vai se solidificando ao longo do tempo e vai articulando de uma forma não institucionalizada a perspectiva da política articulada ao movimento dos focolares. E aí, acabei pulando, a gente tem, diante de todas as agressões que o ambiente da política pode gerar, a gente pode pensar na política como um espaço, né, que muitas das vezes é agressivo, é um espaço de muita... a deliberação acaba por muitas vezes sendo... rompendo os limites da civilidade, muitas vezes. A gente acaba tendo questionados os nossos princípios, as questões passam de ser apenas de mérito de questões deliberativas, de o que é melhor para a cidade, o que é melhor para o país, e acabam indo de encontro às identidades. Então, quando você ataca a nacionalidade de alguém, quando você ataca a etnia de alguém, quando você ataca a condição social de alguém. Então, são questões muito delicadas que acabam por tornar a política um ambiente que, para muitas pessoas, é encarado como hostil. E essa resposta que Chiara dá, essa resposta que articulada aos seus companheiros e companheiras ela dá, é uma resposta de amor. Então, num momento, acho que no ano de 1996, tem essa resposta que é institucionalizada e aí começa a se desenhar, acho que desde a fundação do movimento dos focolares, essa ideia de articulação com a política também, de experimentar a política com uma perspectiva diferenciada, ela já está presente, mas aqui ela se coloca de uma forma muito mais explícita. Então, peguei um pouco de um trecho aqui, onde ela fala: para esses políticos de que falo, a própria opção política é um ato de amor, por meio do qual cada pessoa, cada um responde a uma autêntica vocação, a um chamado pessoal. É esta a verdadeira política respeitável de que cada país precisa. O poder, de fato, confere a força, mas é o amor que dá autoridade. Então, é uma perspectiva assim, muito potente, né, do que a política pode representar. Porque a política, geralmente, a gente pensa na política o quê? Do estudo do poder, né, de como se dá as instituições, de como o poder é distribuído, separação dos poderes. E a gente entende que o poder, realmente, ele confere a força, mas o amor, ele dá autoridade. Então, a autoridade que vem do amor, ela é uma potência que realmente transforma e ressignifica a relação com a política. Então, é uma perspectiva completamente diferente do que a gente está acostumado a ver. Não sei se você quer comentar alguma coisa, Carol, por enquanto. Não, por mim pode seguir, eu estou adorando conhecer bem mais. Toda vez eu aprendo muito contigo. Vamos embora. Então, e aí a gente tem a institucionalização do movimento político pela unidade. A gente entende que é um sonho, até no coração de Chiara, essa noção de fraternidade, ela ser compreendida em todos os aspectos da nossa vida, né, em todos os aspectos da experiência, e a política não poderia ficar de fora disso, mas é oficialmente fundada em 1996 na Itália. Desculpa, gente. Fruto de uma articulação com política, de um encontro com políticos, onde ali é institucionalizado o movimento político pela unidade. Então, eu vou ler um pouco, é um trecho de um livro que traça um pouco do que era pensado na concepção do movimento, né, que deveria nascer ali um movimento amplo, que englobe políticos de todos os partidos. Eles poderiam se encontrar periodicamente, compartilhar suas experiências, estabelecer um diálogo com base em valores universais, valores cristãos e ser fermento no mundo da política. Cada um no seu partido, com as suas ideias, mas ligados a valores universais, podendo construir uma unidade. Então, é uma ideia realmente revolucionária, né? Porque você pensa na organização política, você pensa enquanto você se posiciona politicamente e pensar numa compreensão que, enfim, englobe diversas pessoas com diferentes perspectivas de diferentes partidos, é uma ideia altamente revolucionária, porque amar e pautar a política pelo amor amar pelo primeiro, ressignificar essa relação com a política através do amor é realmente revolucionário. Então, a gente tem a fraternidade universal como eixo, né, aquele eixo que acaba sendo esquecido nas primeiras noções e na discussão, nos grandes embates. Se a gente olhar historicamente, né, a gente passou por décadas o embate muito grande entre as ideologias, socialismo, liberalismo.
A gente teve anteriormente, né, na Primeira Guerra Mundial, a questão do totalitarismo ameaçando a humanidade. Então, a gente tem a fraternidade como um bálsamo que entra, né, diante de todas essas perspectivas. A gente tem um pouco mais recentemente, né, os dilemas da modernidade, da globalização, que agora está um pouco mais consolidada, mas naquela época era um processo que estava se iniciando ainda. Então, a gente tem fatos, deveres e direitos e as estruturas institucionais no nível nacional, no nível internacional e no nível interrelacional como um grande desafio de construção dessa política. Então, a gente tem não só, como foi falado aqui, né, o dever de pensar a política internacionalmente ou pensar nas esferas mais altas da política, mas nas relações entre as pessoas, na nossa relação com a nossa cidade, na nossa relação com o que é mais caro à nossa vivência. E aí a gente tem a chegada do movimento político pela unidade no Brasil, né? Que é em 2001, ele chega em Brasil e ele tem essa articulação, né, com outras inundações do movimento, ele tem essa articulação e pensa em criar diálogo, é bem pautado pelo diálogo, é bem pautado por essa construção a partir da experiência, né? Então, a gente tem a Associação Cívitas, que representa institucionalmente o movimento político pela unidade, a gente tem a Escola Cívitas, acho que muitos daqui podem ter tido contato com ela em algum momento, né? É uma instituição que, enfim, já realizou formação de mais de 100 pessoas, enfim, jovens também, em relação com a política, tem muita interface com a humanidade nova, e a gente tenta articular, mais recentemente, institucionalmente, com os debates públicos, né, no Brasil, sob essa perspectiva. E é muito sensível a gente falar de política, um tema que divide muito, e muitas pessoas acabam pensando, né, que é melhor não falar de política, mas a gente vai aprendendo, né, e um tempo que eu tenho tido contato com o movimento político pela unidade, que é importante falar da política com uma nova perspectiva. É importante aproximar as pessoas da política, é importante construir pontes na política, né? Não fechar esse espaço para quem tenta fazer a política de uma forma meio torpe, ou para quem tenta isolar, ou para quem tenta oprimir. Então, no momento que é tão difícil, onde a gente está muito dividido, é importante a gente construir essas pontes através da política. E aí a gente tem um grande desafio, né? Que é a experiência política sob a perspectiva da unidade na juventude, né? E aí que eu queria conversar um pouco mais com a Carol, a gente falar um pouco do que a gente tem tentado fazer, né? Do que a gente tem tentado vivenciar, né? E como a gente tenta experimentar isso, né? Quando eu conheci esse carisma, quando eu conheci a perspectiva da unidade, eu estava no início da minha faculdade, eu estava tentando mudar o mundo com as minhas próprias mãos, sozinho, né, tentando resolver todos os problemas e identificando a oposição como meu inimigo maior, né, e pensando mais no que eu deveria atacar e como atacar. Eu estava realmente com muita fome de mudança. Ela não morreu, mas se transformou, né? Eu tenho essa perspectiva e eu acabei me formando e, enfim, articulando a atuação política em outras esferas, e acho que a chave que eu encontrei é o diálogo, é a educação. Eu acabei me encontrando com a Carol, a gente tem várias coisas em comum, a gente foi embaixador, eu fui embaixador, ela continua, no Politize, que é uma instituição que busca fomentar a educação política, busca fomentar o debate, combater informações falsas, trazer um debate mais saudável para a política. Acho que isso permeia muito uma perspectiva, uma possibilidade de diálogo diferente na política. E eu continuo em outras iniciativas, agora na Escola Comum, que é uma iniciativa aqui em São Paulo, que tenta trazer, fomentar lideranças políticas no contexto das periferias, trazendo sempre debates diferentes, perspectivas diferentes, e trazendo também diante daquela ponte, né, que foi feita lá no início, lá quando a gente vê a sociedade realmente dividida. A gente continua tendo essa polarização, a gente continua tendo muita dificuldade no diálogo. Hoje a gente tem pessoas que realmente se bloquearam, se afastaram, e é um desafio, principalmente na juventude, né? A gente tem pessoas que a gente, enfim, cresceu junto, desenvolveu vários sentimentos, afetividade, e hoje a gente não consegue nem olhar por conta dessas chagas que foram trazidas pela política, né? E não é pela política, é pela falta
de compreensão, né, de fraternidade nisso tudo, né, que é enxergar alguém como irmão. Esse desafio que foi lançado, acho que a gente debateu bastante isso no grupo, né, de enxergar a pessoa como irmã para além do vínculo sanguíneo e criar essa ponte para além do vínculo institucional, ou de pensar e humanizar, né, e enxergar como a minha crença, que eu vejo Jesus nessa outra pessoa, né? Eu vejo o que eu mais valorizo na outra pessoa, eu vejo o reflexo da criação na outra pessoa. Então, eu acho que partindo daí, acho que a Carol pode contar um pouco também de como ela vivencia a política, como ela experimenta e como, enfim, as perspectivas dela sobre o assunto. Massa, Nassau, aprendi bastante. Caio, só me confirma o horário, que acho que a gente só tem 5 minutos, né? Isso? Só para eu não passar do horário, para a gente poder ter uma... Isso, a princípio sim. Se precisar de mais, você fala e a gente vê. Beleza, tá bem. Mas eu vou ser bem breve, porque o Nassau já falou bastante coisa. Eu vou falar um pouquinho da minha perspectiva mais na prática, né? Como é que eu vivencio a política. Até quero agradecer, Caio, também a Juliano, o Flávio também, por ter me convidado para participar desse evento muito massa e estar compartilhando esse momento com o Nassau. Eu sempre gosto de falar que meu envolvimento com a política, esse sentimento de servir, de gostar de política, veio de quando eu tinha 6 anos de idade. Eu moro aqui na cidade de Toritama, interior de Pernambuco, e na minha cidade, até ano passado, a gente não tinha calçamento no meu bairro. Aí hoje a gente ainda tem, como muitas realidades de outras cidades, né, de esgotar céu aberto, falta de saneamento. E quando eu voltava da casa dos meus avós para minha casa, tinha algumas crianças que estavam brincando próximo a um lixo e próximo a esgoto, tinha alguns bichos. E eu perguntei para minha mãe quem era que poderia fazer alguma coisa para mudar aquela realidade. E o que a minha mãe falou foi que eram as pessoas da política. Eu não sabia quem eram as pessoas da política, não sabia o que você precisava estudar para se tornar esse pessoal da política, mas a única certeza que eu tinha naquele momento era que eram essas pessoas que poderiam mudar aquela realidade. Então, você vai crescendo, você vai entendendo o que é política, quem são esse pessoal da política, né, que é o vereador, o prefeito, o governador e por aí vai. E eu comecei a não me enxergar mais na política. Porque eu não me sentia representada. Então, aquela vontade de fazer alguma coisa através da política foi totalmente quebrada naquele momento. Não quero fazer parte desse pessoal. Mas quando eu entrei na universidade, eu sou formada em Relações Internacionais, a minha primeira aula foi sobre ciência política, com a Ivânia Porto, e ela fez a seguinte pergunta: o que é governo, democracia e política? Eu juro para vocês que eu não sabia o que era. Por que eu não sabia? Porque a gente nem é ensinado a gostar de política, a gente não é ensinado, incentivado a participar da política. Mas quando eu comecei a entender a importância da política na vida das pessoas, eu disse, acho que a gente não pode deixar a política só na mão dessas pessoas que estão há tanto tempo e que não têm esse sentimento genuíno de servir a população, a sociedade. E lá na faculdade eu conheci o Civitas, o Núcleo Civitas, primeiramente com o professor Marconi, depois com a professora Dávila, e fez muito sentido a política para mim naquele momento com o Civitas, porque eu comecei a ver o sentimento da fraternidade. Eu comecei a perceber que a política não só tem gente ladrão, pessoal que é ruim, gente que não faz nada. O lugar da política também é nosso, de pessoas que têm o princípio da fraternidade como coisa muito fixa, né, nos nossos princípios, a questão de servir ao outro, e eu vi essa possibilidade na política. E eu ainda não conhecia, eu entrei em 2015, aí eu conheci o Civit em 2016, mas foi em 2017 que eu conheci a Kiera Lubick. E assim, eu me tornei uma fã dela, do pensamento dela, principalmente quando eu vi a frase que a política é o amor dos amores e a política é amor. Eu disse, não, acho que é muito por esse caminho. E eu comecei a procurar qual era a forma que eu poderia servir para a sociedade, aqui na minha cidade, para o meu país, através da política. E muitas vezes a gente acha que só pode servir se for sendo presidente, senador, prefeito, vereador. Mas existem outras formas que a gente pode também estar contribuindo com a política, seja com conscientização, seja com algumas ações afirmativas. Então, eu comecei a procurar onde é que eu posso me engajar.
além do Cívitas. Então, a gente fez muitas atividades de educação política com Cívitas. Depois eu ingressei no movimento, no Politize, do qual sou embaixadora e conheci o Nassau. E para mim foi uma realização, porque eu entendi mais sobre política e pude levar esse conhecimento aqui para a cidade. A gente impactou mais de 1.000 pessoas, então até já deixo uma dica bem prática para quem quiser entender mais sobre política, entrar lá no site do Politize, pesquisar, lá tem muita coisa, e assim, o massa deles é porque não é uma questão ideológica nem partidária, é a ciência política de uma forma muito didática e muito descomplicada. Então, eu indico bastante. Também me tornei aluna do Renova BR, e o Renova BR ele é uma instituição para novos políticos, para quem pretende ingressar na política, mas esse ano está com um projeto muito massa, que é o Pontos da Democracia. Então, para quem quiser ser um ponto de democracia, sem sair de casa, né, que a gente nem pode, mas de forma virtual, levando conhecimento político, falando sobre quais são as funções de um vereador, de um prefeito, falando sobre campanhas para não vender o seu voto, e várias outras coisas desse tipo ativismo virtual. Então, eu aconselho bastante. E uma coisa que eu digo, eu acho que a gente perde muito quando fica no discurso que a gente não deve se envolver com a política. A gente deve sim. E não é só, se você não tiver aptidão não, digo, se você não for o seu propósito de vida, servir as pessoas através da política eleitoral, mas apoie pessoas que você acredita, pessoas que você vê que estão lá de uma forma genuína, que é pelo seu propósito. Mas se você não puder apoiar, leve a educação política, fale sobre política. Por quê, gente? Uma coisa que eu fui percebendo e que eu percebi é que a política é inevitável. As coisas não vão acontecer de uma hora para outra. O hospital não vai ter um bom atendimento de uma hora para outra, a iluminação das praças não vai ser de uma hora para outra. Então, se a gente não se envolver na política, a gente sempre vai ficar reclamando dos mesmos políticos, dos mesmos problemas. E acho que a Chiara Blub, que ela fala muito disso, do nosso chamado para ser um ser político. E se a gente fala de fraternidade, não tem como se envolver também na política, a partir também da sua forma, do que você se sente mais engajado. Então, acho que é um pouco sobre isso a minha fala. Se vocês tiverem mais algum questionamento, quiserem saber mais sobre alguma coisa, é só perguntar. Eu estou bem feliz de estar aqui junto com vocês. Muito joia. Senhor Carol, muitíssimo obrigado, o momento foi excelente, e é como vocês disseram, né, trazer esse ressignificado é extremamente importante, e essa participação mais ativa mesmo, com esse espírito de fraternidade. Excelente. Vai lá, Lucas Carol. e Caio, Juliana, Nassau, quero agradecer bastante. Só não vou poder continuar, porque eu tenho um outro compromisso agora, por conta desse ano, está bem frenético, mas eu quero agradecer de coração, e principalmente pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, que eu acho que eu sou uma apaixonada por política, e depois que conheci o Focolares, conheci o MPPU, também conheci o Civitas, eu acho que a vida faz muito mais sentido. Então, muito obrigada, e também muito obrigada pelo trabalho que vocês fazem para a nossa sociedade. Um grande abraço e um beijo bem forte. Tchau.